você tomou a decisão de cursar a faculdade de Direito, quais eram os seus sonhos? Seria advogado? Concurso público? Não, meu amor. Eu digo sonhos que você iria realizar pelo conhecimento que iria adquirir no curso de Direito. Qual era aquele sonho profissional que levaria você a realizar todos os seus sonhos pessoais? Como, por exemplo, proporcionar uma vida próspera para sua família, comprar a casa dos seus sonhos, fazer viagens inesquecíveis, comprar um carro incrível, ser reconhecido pela sua família, ter um escritório maravilhoso ou até mesmo trabalhar em um escritório incrível em um alto cargo. Bom, a faculdade de Direito começou e eu não sei se você já finalizou o seu curso ou não, mas uma coisa eu sei. A realidade pode ser apresentada a você de uma forma muito mais dura do que você imaginava. Terminar a faculdade de Direito não vai te trazer toda a prosperidade que você sonhou quando começou o curso. Aliás, a faculdade de Direito sequer garante uma posição no mercado de trabalho. Sequer garante que você seja aprovado na OAB. E por essa eu tenho certeza que você não esperava. E aí, pode ser que pelas reprovações na OAB, as dificuldades para ser inserido no mercado de trabalho, todos aqueles sonhos acabam sendo esquecidos. Há quanto tempo você está negociando os seus sonhos? Há quanto tempo você deixou de acreditar que poderia ser e ter tudo aquilo que você planejou no início da faculdade? Perguntas como: será mesmo que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir ganhar dinheiro para mim e para minha família? Será mesmo que eu fiz a escolha certa? E essa situação se agrava dia após dia, dilacerando toda a sua força de lutar, deixando seus sonhos cada vez mais distantes. A falta de oportunidades para os bacharéis em Direito destrói os sonhos. Aliás, não destrói apenas os sonhos, destrói a autoconfiança. É como se tudo aquilo que você passou anos acreditando, você nunca mais pudesse conquistar. Isso tudo por quê? Porque a graduação em Direito ensina leis, ensina apenas o caminho da advocacia. E se você não é aprovado na OAB, parece que não tem nenhuma utilidade para o mercado jurídico. Parece que você está no limbo. A sensação de inutilidade acompanhada por um pensamento: por que eu escolhi Direito? Eu não sou bom o suficiente para trabalhar na área jurídica. Bom, eu estou aqui para provar que isso não é verdade. Eu estou aqui junto com você para te ensinar um novo caminho. Eu e muitos que começaram a mesma jornada que você está prestes a começar agora. Eu me formei em janeiro do ano passado. Quando eu me formei, eu já havia passado na ordem e eu achei que eu fosse sair da faculdade já ganhando dinheiro por eu já ter passado no exame. Só que quando eu peguei a carteirinha, começou o desespero porque não surgia clientes, o dinheiro não aparecia. Eu já era advogada, tinha minha OAB e não tinha um emprego. A minha renda era zero. As 6 vezes que eu tentei a OAB, eu reprovei em todas. E eu pensei, e agora? Já tentei de tudo, já mandei currículo em vários lugares, não consegui nada. Eu me encontrava perdida. Na hora dei um berro, falei, meu Deus do céu, eu não acredito, eu posso trabalhar na área sem ter a porcaria da OAB. Eu consegui, em 3 meses de correspondência, fazer um ganho de quase 5 mil somente pelas plataformas. Eu ganhava R$1.500 e após o treinamento, aplicando tudo que ela vem dizendo, eu consigo faturar R$5.000. Eu já consegui faturar R$3.000, então eu saí do zero para R$3.000 em um mês. Eu tô conseguindo mais do que o meu salário que eu recebia no escritório. Comecei a faturar em 2, 3 dias trabalhando R$500. O que mais me deixava encantada por essa profissão é poder cuidar da minha casa, cuidar do meu esposo, estar com a minha família, poder ter livre o final de semana e tudo mais. A correspondência jurídica pode abrir a sua mente para o universo de possibilidades que essa área pode proporcionar para a sua carreira jurídica. Durante o nosso evento, você vai entender como viver exclusivamente do seu conhecimento jurídico sem depender da carteira da ordem para ter sucesso na carreira jurídica. Será apresentado um novo modelo de negócio que vai permitir que você possa viver do seu diploma de direito independentemente da OAB. Hoje começaremos uma nova era na área jurídica. Nos rebelaremos contra toda essa crise que o país está vivendo, contra essa avalanche de notícias ruins que os profissionais do direito enfrentam. Vamos reunir o máximo de pessoas possíveis para gritar junto com a gente. Sim, podemos viver do nosso conhecimento dos anos de estudo na faculdade de Direito, sem depender de mais nada.
Queremos ter oportunidades reais de viver do nosso diploma de direito e atuar de forma livre, mesmo sem aprovação na prova da ordem. Estamos cansados de ter oportunidades negadas, de não conseguirmos posição no mercado de trabalho na área jurídica por conta de uma prova que não nos define, enquanto adiamos os nossos sonhos, ano após ano, mês após mês, dia após dia. Eu tô colocando o dedo na cara desse sistema há muito tempo, mas eu preciso de mais gente comigo. Eu sei o caminho e eu vou mostrar tudo para você. E essa revolução começa hoje, na primeira aula do maior evento online sobre correspondência jurídica do Brasil. Vamos juntos? Olá, sejam todos bem-vindos à primeira aula desse nosso treinamento gratuito. Eu estava muito ansiosa para a nossa primeira aula. Desde o dia que divulgamos o evento, eu recebi dezenas de mensagens de pessoas que se inscreveram, compartilhando suas histórias, pessoas que estão buscando uma nova oportunidade profissional na área jurídica, bacharéis em direito que querem trabalhar na área e não sabiam que era possível sem OAB, estudantes que já têm a preocupação de se profissionalizar enquanto ainda estão na faculdade, advogados que estão aí com a OAB na mão e se sentindo inseguros para atuar. Sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento gratuito. Hoje é a primeira aula do nosso treinamento e ele seguirá até quinta-feira, mesmo horário, 20 horas. É importante vir para todas as aulas, Fernanda? Olha só. Vou dar um exemplo. Se você assistir uma série, adianta assistir somente o primeiro episódio? Se você fizer isso, nunca vai entender como que a série termina. Se você quer entender uma série, você tem que assistir todos os episódios do começo até o final. E aqui, meu amor, é a mesma coisa. Se você perde um episódio, você não consegue mais acompanhar. Segundo ponto, vai ficar gravado, Fernanda? Vai ficar gravado, vai ter replay. Porém, por pouquíssimo tempo. E se você tá aqui, fica aqui, senão eu tenho certeza que você vai procrastinar, vai fazer outra coisa, as aulas vão acumular e no final você não vai ter assistido nada e as aulas vão sair do ar. Afinal de contas, você vai ter perdido a oportunidade de participar de um treinamento gratuito que vai te ensinar a viver do seu diploma de direito. Semana que vem você pode estar aí já ganhando dinheiro com direito, mas para isso você precisa ter o poder do comprometimento. E no final da aula eu vou explicar como vai funcionar a dinâmica para quem estiver ao vivo comigo, para você concorrer a um Pix de R$500 na aula de quinta-feira. Lá no final da aula eu explico, tá? Agora vamos lá, você tá aí na sua casa, no seu trabalho, me vendo, mas eu quero saber, de verdade, quem tá me assistindo? Diz uma coisa aí no chat, tá? Você já passou pela sensação de ter estudado 5 anos na faculdade e sentir que não tem experiência prática? Sabe que foi essa a primeira sensação que eu tive, né? Achei que eu estava super preparada, me formei e tal, mas na verdade eu não sabia nada da prática. Você tem a sensação que a faculdade de Direito não te ensinou como conseguir transformar o conteúdo de lei que você aprendeu em dinheiro? Agora me conta aí no chat, você já experimentou o sabor amargo de ter sido reprovado pelo menos uma vez na prova da OAB e ter aquela sensação de impedimento de viver do seu diploma de direito? Aquela sensação de não saber se vira para a direita, se vira para a esquerda, se arruma um emprego em outra área, se aceita qualquer proposta que aparece? Meu nome é Maria Fernanda Torrano e eu vou ser sua professora nos próximos dias. Sou formada em Direito pela FMU, lá em São Paulo, e vivo do meu diploma há 12 anos, sendo bacharel. Me formei em 2010 e há 11 anos trabalho como correspondente jurídico. Nessa série de aulas eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para viver do seu diploma de direito e ainda adquirir a experiência prática não ensinada na faculdade. Eu vou te ensinar técnicas, as estratégias para você transformar o conhecimento jurídico que você adquiriu na faculdade de direito em faturamento, em reconhecimento profissional. Você vai aprender de uma vez por todas como ser dono do seu próprio escritório, mesmo sendo um estudante de direito do primeiro semestre, um bacharel ou mesmo um advogado sem experiência na área. Eu sei que tudo isso pode parecer absurdo, insensato e até muito bom para ser verdade, eu sei. Imagina, bacharel ter o seu próprio escritório sem OAB? Estudante sendo empresário, advogado sendo pago para ganhar experiência e todo mundo ganhando dinheiro? Nunca vi isso em 5 anos de faculdade. Sei não.
Eu sei que você deve estar pensando, mas como que eu vou conseguir trabalhar com isso, sendo que eu não aprendi correspondência jurídica na faculdade? Como que eu vou fazer tudo isso? Ao longo dessa semana, você vai ter a oportunidade de conhecer histórias inspiradoras de profissionais do direito, estudantes, advogados, bacharéis que já tinham desistido do direito, mas que deram a volta por cima, saindo do zero a um faturamento mensal através da correspondência jurídica. Eu sei que você pode estar se sentindo inseguro nesse momento, com receio. Será que eu vou aprender alguma coisa mesmo? Eu não sei nem o que é correspondência jurídica. Ou então, nossa, eu tô afastada do direito tem tanto tempo. Será que esse evento vai me trazer segurança para começar? Será que a Fê vai me ensinar a responder nas plataformas de correspondentes? Vai me ensinar a precificar as diligências, todas elas? Então, de cara, eu já quero dizer que esse treinamento gratuito será para 3 pessoas. Estudantes de direito. Onde vocês vão aplicar a correspondente jurídica? Desde o primeiro semestre, você já pode atuar como correspondente jurídico. Só vejo vantagens, tanto em ganhos financeiros quanto em prática. Quer ver só? Quanto você pode ganhar no estágio? De 400 a 1.200, no máximo, dependendo da cidade que você está. No interior, eu já vi trabalhar de graça para ganhar experiência. Aqui eu vou te ensinar a ganhar 3, 5 mil reais, mesmo sendo estudante. Outra vantagem, experiência. Quando você participa de um processo seletivo de estágio, o que eles pedem para te contratar? Experiência. Como assim pedir experiência se o objetivo primordial do estágio é ganhar experiência, né, gente? Pois é, na correspondência jurídica, você vai adquirir experiência prática, mesmo sem precisar de nenhum processo seletivo de estágio. E para quem mais, Fernanda? Também é destinado a advogados. Se você é advogado, o que está pegando aí? Você está aqui porque eu sei que o seu sonho é ser um advogado bem-sucedido e você ainda não está vivendo o seu sonho. Então, eu não sei se o seu sonho é lotar o seu escritório de clientes, se é ter mais experiência prática, ter mais segurança, né, para advogar, ou se é para sair do escritório onde você está hoje e abrir o seu. Eu não sei. Mas eu sei que a correspondência jurídica, na prática, vai acelerar a chegada no seu sonho. Outra vantagem que você, advogado, vai aprender nessa semana: inserir uma área de correspondência jurídica no seu escritório de advocacia para alcançar clientes em todo o Brasil. E esse curso gratuito também é destinado aos bacharéis em direito. Se você é bacharel e quer trabalhar com o teu conhecimento jurídico, o que vem na tua cabeça? Procurar um emprego, né, no escritório? E eu te pergunto, quanto você vai poder ganhar? Pesquisas de mercado apontam que bacharéis em direito ganham no mercado entre média salarial de R$ 1.100 a R$ 1.500. Aqui eu vou te ensinar a ganhar mais do que isso, sem precisar se submeter a trabalhos administrativos dentro de escritórios. Outra vantagem: você vai ficar conectado ao direito até a aprovação na ordem chegar. Não precisa arrumar emprego em outra área, não precisa ficar trabalhando de assistente em escritório de advocacia. Mas, Fernanda, já estou afastada há tanto tempo do direito, já tinha largado, desistido. Não tem problema, meu amor. A correspondência, sem dúvida, é o melhor caminho para você retomar aquele seu sonho de trabalhar com direito. Agora, gente, presta atenção quando eu digo oportunidade para bacharéis em direito. Olha só. Onde, nesta vida de 5 anos de faculdade, alguém fala alguma oportunidade para bacharel? Você já ouviu isso em algum lugar? Pelo contrário, né? O pessoal fala mesmo é que só existem 2 opções dentro do direito: advocacia ou concurso. Mas e se acontecer uma reprovação na OAB? Ou se você não atingir a pontuação necessária em algum concurso? Ou sei lá, como eu recebi vários relatos nos últimos dias, você nem quer advogar, nem quer concurso. Então, assim, se alguma dessas coisas acontecer, o que faz com a faculdade de Direito? E é isso, né, gente? Eu, por exemplo, quando eu me formei, a primeira prova que eu prestei, eu fiz 38 pontos. Alguém aqui já bateu na trave? Coloca aí nos comentários. Com poucos pontos para não passar? Pô, só quem já passou por isso sabe a angústia que dá. Não só a angústia de tipo, ai, quase passei, mas a angústia do futuro. Porque, tipo, a faculdade ensina a advogar o concurso. Eu não sou uma coisa nem outra. O que eu sou, então? E eu senti isso na época que eu reprovei, gente. Estamos aí falando do ano de 2010, tá? Eu trabalhava em um escritório de advocacia que tinha uma regra: 3 reprovações seguidas e era demitido. Então eu prestei uma, 38 pontos. Prestei 2, 39 pontos. Quem já teve essa sensação infeliz mais de uma vez? Na segunda, gente, começou a me bater um desespero. Eu tinha 27 anos, ganhava R$ 1.400 como assistente jurídico, era registrada em um escritório de advocacia
E se eu reprovasse mais uma vez, eu seria demitida. E aí parece que quanto mais dá angústia, mais nervoso a gente fica, né? Eu pelo menos ficava. Parecia que a minha vida dependia da prova. Aí eu fui lá, prestei mais uma vez e 39 pontos. Eu nunca vou esquecer o pânico que eu fiquei quando eu corrigi essa última prova. A sensação era de que meu chão tinha desmoronado ali. Aí, tipo, antes de me mandar embora, eu pedi demissão porque o meu plano era passar na OAB e voltar a trabalhar lá. Ou seja, eu saí com uma mão na frente e outra atrás, sem dinheiro nem para pegar o ônibus, porque eu não tinha carro, né? Só que eu não queria desistir de direito. Pô, foram 5 anos. E eu tinha o sonho. Aí eu e o Bruno conversamos, porque ele também tinha reprovado na OAB, nas mesmas provas que eu, e a gente pensou, por que a gente não tenta correspondência jurídica? Eu conhecia de ouvir falar correspondência, né? E naquele momento era a minha única alternativa. Na minha cabeça, eu ia fazer correspondência jurídica para ganhar uma graninha para sobreviver, ganhar experiência prática, enquanto isso eu ia estudar para OAB, e aí quando eu passasse na prova, eu voltaria para o escritório como advogado. Para pensar, se você tivesse conhecimento de correspondência jurídica quando se formou, para te ajudar na grana, na experiência, e principalmente se você não tivesse passado na OAB de primeira, você também não ia pensar nessa possibilidade? Para pensar, é muito óbvio, né? Aí a gente começou, eu não sabia nada de nada de nada. Eu também não tinha para quem perguntar, né? Não tinha nenhum amigo meu que era correspondente jurídico. O meu maior desejo era usar a faculdade que eu fiz, era ver todo aquele monte de matéria que eu aprendi lá na faculdade se transformar em dinheiro na minha conta. Eu queria muito ser finalmente reconhecida, sentir que fazia parte do mundo jurídico, realizar os meus sonhos, continuar trabalhando e ganhando o meu dinheiro. Mas eu não tinha experiência com correspondência, eu não sabia como conseguir cliente, quanto que cobrava, eu não sabia fazer audiência, eu não sabia nada. A sensação que me bateu naquele momento era de que, mesmo fazendo estágio desde o primeiro semestre da faculdade, eu não sabia nada de prática jurídica. As primeiras diligências que eu chegava, eu ficava realmente morrendo de medo, né, para realizar. A real é que quando eu comecei, foi contando com a sorte. E assim, hoje você está aqui comigo, estudando como seu correspondente jurídico. Você já está em um excelente tempo de aprender, porque o mercado está fervendo de oportunidades e de maus profissionais. Então, os clientes estão desesperados por pessoas preparadas. E isso também aconteceu em 2011, quando eu comecei. Conforme eu fui aprendendo na prática e batendo muita cabeça, porque não tinha curso gratuito na internet não, tá? Eu errei e foi muito. Mas eu fui ficando tão boa que rapidinho eu comecei a ver resultado. Rapidinho eu já estava ganhando mais do que quando eu era CLT. Aliás, rapidinho eu ganhava por semana o que eu ganhava em um mês como CLT. E nesse momento eu já estava começando a ver a correspondência de outra forma. Eu estava gostando daquela liberdade de horário, gostando de ficar no fórum, na prefeitura, nos cartórios, o dia na rua, conhecendo pessoas todos os dias, fazendo audiências. Em pouco tempo eu já tinha ganhado a experiência prática que a faculdade inteira não tinha me ensinado. Eu me sentia útil, me sentia viva e aos poucos eu comecei a ver que a correspondência poderia dar mais dinheiro, mais liberdade, mais experiência que escritório de advocacia. Eu ainda tinha muito que aprender, mas eu já estava pensando que quando eu passasse na OAB, eu não só abriria o meu escritório de advocacia, mas também já teria garantido o meu fluxo de caixa necessário para manter esse escritório. Porque, né, gente, vamos combinar, não é só abrir o escritório de advocacia e colocar uma placa lá e pronto, acabou, chove, cliente. Eu tenho alunos que contaram histórias de que antes de entrar para a correspondência jurídica, ficaram um ano com porta de escritório de advocacia aberta e não conseguiram nenhum cliente. Um ano. Gente, vai achando que o início da advocacia é aquele conto de fadas que contam lá na faculdade. Mas para mim, como eu já teria clientes na correspondência jurídica, seria mais fácil, porque eu já ia ter o dinheiro para manter o meu escritório aberto. O plano estava certo já. Mas aí, no meio do caminho, eu engravidei do meu primeiro filho. E, gente, aí pensa na minha cabeça, bacharel, sem inglês, que é exigência em qualquer escritório de advocacia, mesmo que você não vá usar, e ainda grávida. Capaz mesmo que eu ia conseguir emprego agora. Filho, agora a correspondência jurídica seria o meu modo de vida, meu estilo de vida. E assim, quando eu me vi essa pessoa aí da foto, sem ter um sofá em casa para sentar, tá vendo isso aí? Eu não tinha sofá. Eu falei, chega, eu vou aprender essa correspondência jurídica aí e fazer disso a minha profissão. Eu acho, gente, que todo mundo tem um momento do chega, sabe? Acho que você tá aqui nesse curso gratuito porque o seu momento do chega
chegou. É aquele momento que você olha para tudo, sabe? E fala, tá certo isso não, gente. Eu não estudei para isso. Todo mundo aí bem-sucedido e eu aqui sem viver do meu diploma de direito. Talvez o seu chega seja até igual ao meu. Talvez o seu chega é ter dinheiro para comprar um sofá ou um presente de Natal para os seus filhos. Talvez o seu chega seja a falta de reconhecimento da sua família. Talvez o seu chega seja o fim da cobrança do auxílio dentro da sua casa. E esse aqui é o seu momento do chega. A correspondência jurídica, para mim, foi o meu momento do chega. Nem passava pela minha cabeça desistir. Eu sabia que ninguém ia me empregar grávida, sem OAB, sem inglês, ou seja, dependia exclusivamente de mim mudar minha própria história. Eu decidi sentar, estudar e não descansar até desenhar uma forma de ganhar mais. Eu estudei muito, pratiquei muito, errei e acertei muito. E aí, eu comecei a desenhar a minha metodologia de trabalho. Eu aprendi a captar clientes na correspondência jurídica, aprendi a não depender de plataformas de correspondentes para ter clientes e entendi que o segredo estava em fidelizar os clientes que chegassem. Sempre que alguém perguntasse, iriam me indicar. Eu coloquei como pilar na minha metodologia captar clientes de forma constante e quando eu conseguisse um cliente novo, eu seria inesquecível para ele. Eu traria tanta segurança do meu trabalho que ele nunca mais pensaria em contratar outra pessoa. E quando eu olhei, a minha metodologia estava pronta. Eu descobri na correspondência jurídica o que eu tanto buscava no direito. E aí, o meu faturamento decolou, duplicou, triplicou. Eu tinha colocado a meta de que quando meu filho nascesse, eu estaria ganhando R$10.000 como correspondente jurídico. E isso aconteceu. Em fevereiro de 2013, eu estava ganhando mais de R$10.000 por mês somente com correspondência jurídica. Tudo isso que eu te contei, que aconteceu comigo, na minha vida, na minha história, fez com que eu deixasse de ser uma bacharel em direito desacreditada, humilhada, triste, perdida e passei a assumir o papel de empresária. Agora eu entrava no escritório de advocacia não mais para fazer entrevista de emprego, e sim para fazer reunião. Eu sentava numa mesa de reunião não mais para ser entrevistada, e sim para apresentar o meu melhor projeto para servir os advogados, servir o escritório, ser parceira deles, a melhor parceira deles. E foi assim, a partir de tudo que eu pude vivenciar na prática, que eu desenvolvi um método muito prático e efetivo que é capaz de garantir que você também consiga começar a sua carreira na área jurídica através da correspondência. E durante essa semana eu quero começar a dividir com você tudo que eu pude aprender e constatar durante esses longos anos de estudo e prática na correspondência jurídica. E é óbvio que você não veio aqui nesse evento para ouvir 10 anos da minha história de como que eu fiz para conseguir. Você veio aqui nesse evento para aprender como eu fiz para você fazer também. Eu contei essa pequena parte da minha história só para te explicar que eu também já senti as mesmas inseguranças que você, não sabia nada sobre correspondência, assim como você, mas eu desenvolvi esse método certo e eu tô aqui firme e forte para te ensinar. E eu tô dividindo isso com você porque eu também quero que aconteça isso na sua vida, eu também quero que você realize seus sonhos, que você se sinta confiante para trabalhar, que se sinta reconhecido, tudo isso, assim como outras pessoas já aplicaram essa metodologia que eu estou prestes a te ensinar essa semana e finalmente puderam viver dos seus diplomas de direito. Eu não quero só ficar falando não, eu quero te mostrar. Quando um colega dizia que passava na OAB, eu ficava feliz por ele e frustrado por mim. Hoje eu estou pagando o curso com a correspondência jurídica. Todos os dias eu tenho diligências para fazer. Então, eu sou advogada. Eu já faturei o que eu recebia no outro escritório de salário. Consegui tirar minha carteira o ano passado. Quando eu imaginei que os problemas tinham acabado, o que aconteceu? Eles tinham começado. Eu não imaginava que eu fosse capaz de realizar tanta coisa num dia só. Inclusive hoje já estou contratando parceiros porque eu não estou dando conta de atender todas as demandas que me chegam. Eu sou bacharel desde 2018. Praticamente já estava procurando outro emprego. Não ia trabalhar mais com o meu diploma. Menos de um mês eu já tinha faturado o que eu estava faturando em 3 meses. Na minha cabeça a gente tinha que ser contratada por um escritório, seja como estagiário ou secretária. Todo dia eu tenho diligência, todo dia eu tenho reunião. Aí vamos para o mercado, né? No mercado, tentar emprego, tentar abrir escritório, insucesso. O faturamento do mês de março, a gente já estava batendo R$6.000, primeiro mês, então pra gente foi tipo, nossa. Histórias como essas de pessoas que não tinham nada, começaram do nada e que hoje estão finalmente colhendo os frutos do que aprenderam lá na faculdade de Direito e ganhando dinheiro.
Agora me fala aí no chat, quais as formas que você acredita serem possíveis de viver do seu diploma de direito? Lá na faculdade nos ensinam apenas 2 caminhos: advogar e advogar em escritório dos outros, né? Não no seu. Ou concurso público. Então, primeiro grande erro aqui é achar que só dá para viver do diploma de direito se for advogado ou se for concursado. O primeiro grande erro acontece quando as pessoas aprendem errado na faculdade. E aí, sei lá, você não aprovou no exame da ordem. Aí, como você acha que não pode viver do seu diploma de direito, o que você vai fazer? Você busca soluções para ganhar dinheiro fora do direito. Recepcionista, Uber, loja, enfim. Ou então, 2, você submete qualquer emprego na área jurídica, ganhando mal, trabalhando muito. Ou 3, desiste do direito. Outra coisa errada, mas que ensinam na faculdade: achar que a faculdade é suficiente para ter uma carreira dentro do direito. Por causa desse erro, advogados desistiram da advocacia. E por que isso acontece? O advogado vai lá todo feliz, abre lá o seu escritório, coloca uma placa, mobília, tudo, e não chega cliente. Simplesmente não chega cliente. E por desconhecer uma outra forma de colocar clientes para dentro do escritório, colocar dinheiro no escritório, desistem do direito. Quem aqui já cometeu algum tipo desses erros que eu listei? Então, pode ser até que você tenha cometido até todos esses erros, mas na verdade, você poderia estar fazendo só uma coisa: correspondência jurídica. Deixa eu te mostrar por que a correspondência jurídica é uma grande oportunidade e já começa a notar. E que uma coisa fique clara aqui nesse treinamento gratuito: eu não estou pedindo aqui ou ensinando você a desistir do seu sonho de ser um advogado, muito pelo contrário. O objetivo dessa semana é te mostrar que enquanto você não consegue dinheiro suficiente para se manter com a advocacia, porque é estudante, ou porque é advogado no início da carreira, ou porque ainda é um bacharel, aguardando a aprovação, você vai ter a correspondência jurídica como aliada. Aliada para te dar experiência prática, para fazer você ganhar dinheiro, isso tudo para que o seu sonho na advocacia não vire um pesadelo. Durante o caminho na correspondência jurídica, você não dá satisfação para os outros, porque você está trabalhando, fazendo audiência, tendo clientes, ganhando sua grana. Você vai trabalhar, vai fazer network, né? Então você vai tirar o peso das suas costas, o peso da reprovação da OAB, porque ela pesa. Não pesa, pessoal? E você que ainda está na faculdade talvez não tenha sentido isso. Você pode se tornar um profissional mais preparado, até mais preparado para a prova, porque você sabe que não precisa dela para começar. Porque você vai descobrir que para viver do direito, você realmente não precisa dela. O objetivo é te entregar uma melhor alternativa para começar a sua carreira no direito. E é assim que você vai começar. O que é a correspondência jurídica? Então, Fernanda, coloca aqui, ó. Você vai anotar no seu caderninho de anotações, simplesmente isso, ó. É um representante do Não sei o que tá acontecendo, gente. Que doideira é essa aqui do meu iPad? Do seu cliente. A palavra é essa: representante do seu cliente. E quem pode ser correspondente jurídico, então, já que eu sou representante? Vamos lá. Estudantes, os bacharéis e os advogados. E aqui, antes que você me pergunte, advogados. Estudante último ano, Fernanda? Estudante quinto ano, Fernanda? Estudantes desde o primeiro semestre da faculdade, tá? E que mercado é esse que ninguém te ensinou? Como isso não é ensinado na faculdade? Esse mercado atende os maiores escritórios de advocacia do Brasil e também atende os escritórios que estão nascendo, prestando um trabalho de suporte. Calma que eu vou ensinar para você, nesse evento, como você vai atender os 2 tipos de clientes, tá? Ainda nessa aula. Atualmente, no Brasil, existem, não sei se você sabe esse dado, cerca de 100 a 130 mil
escritórios. Conhece? Sabia disso? 100 a 130 mil, mais ou menos, em todo o Brasil. E esses escritórios precisam de suporte na cidade que estão sediados, mas também possuem processos em todo o Brasil. Pensa aí, faz sentido um escritório que tem processo fora da sua cidade, ter filial no Brasil inteiro? Ia custar muito, né? Então, assim, desses 130 mil escritórios, no Brasil, uns 30 aí são os maiores, que possuem milhares de processos. Depois da aula, você joga no Google aí para achar quais são, tá? O meu método para iniciar na correspondência jurídica é único. E eu digo isso com toda a convicção do mundo, porque se você perguntar aí no mundão afora sobre correspondência jurídica, vai encontrar muitas pessoas descontentes. Mas aqui, na minha metodologia, a gente usa a correspondência como ponte. A gente transforma cliente em rede de networking, amigo. Aqui na minha metodologia, você vai ser ensinado verdadeiramente como se preocupar com o sucesso do cliente. E isso vai te render muitos frutos. Porque a correspondência jurídica traz experiência prática e ajuda você na carreira dos seus sonhos. Existem muitas oportunidades. A gente vai estudar cada uma das oportunidades na correspondência jurídica agora, tá? Então, papel e caneta na mão. Aliás, tudo que eu tô falando que já tá anotando, não é, meu amor? Não sei se você percebeu, mas eu já tô ensinando uma profissão. Agora eu vou te ensinar as maiores oportunidades no mercado. E isso que eu vou te falar não tem no Google, tá? Não tem no Google. Então anota aí, senão você vai perder esse material. Vamos para a primeira grande oportunidade dentro da correspondência jurídica. Vamos chamar CJ, tá? Correspondência jurídica, só para a gente abreviar. Correspondência jurídica tradicional. Ok? Correspondência jurídica tradicional. O que é isso? Primeiro, anota aí um conceito que você vai precisar de hoje até a nossa última aula, e mais importante de todas, que é a aula 4. O que é diligência? Toda vez que eu falar aqui no nosso treinamento gratuito diligência, você vai entender que é uma contratação, ok? O seu cliente te contrata para uma diligência, de cópia, de protocolo, de audiência, enfim, é uma contratação. Então, as primeiras diligências que você vai receber na correspondência jurídica tradicional, anota aí, vai ser cópia de processo. Verna, acabou o processo. Não acabou, a gente vai falar sobre isso hoje. Protocolos e audiências. Fernanda, processo físico acabou. Meu amor, não acabou. E eu digo mais, não só não acabou, como esse ano está chovendo esse tipo de contratação, porque os escritórios querem virtualizar todos os seus processos. Então, aqui são 2 diligências. Anota aí, meu amor, que eu já vou te ensinar a primeira diligência na correspondência jurídica. Cópia e virtualização do processo. E quando eu recebo esse tipo de diligência, Fernanda? Quando o cliente precisa transformar um processo que é físico em digital. Existe um passo a passo para realizar essa diligência e eu vou liberar esse passo a passo para quem assinar a lista de presença dessa aula. No final da aula, eu vou explicar como assinar a lista de presença, ok? Mas eu vou te adiantar que os clientes costumam pagar por essa diligência de 500 a R$1.000. Uma diligência. Outras diligências da correspondência tradicional. Protocolos judiciais, extrajudiciais. Audiências como advogado, como preposto, só preposto sem advogado, bacharel e estudante, ou como advogado e preposto. Aqui também entram as diligências criminais. Gente, área criminal são muitas diligências. Eu vou dizer algumas delas, tá? Colher assinatura de procuração em presídio. Essa diligência vai cobrar R$350, R$600. Apenas colher assinatura no presídio. São muitas outras diligências na área criminal, de verdade. Essas são, assim, as mais habituais. Mas se você usar o conceito que eu trouxe hoje no começo da nossa aula, você vai ver que é só um pedacinho da correspondência jurídica. Existem outras oportunidades aqui e eu vou listar mais algumas delas, tá? Mas tem muitas outras, basta você focar. Então, uma outra oportunidade que existe são as audiências. Mas as audiências online. Audiências
online. É uma realidade que já estava prevista desde 2012 com o novo Código de Processo Civil, mas somente foi aplicada na prática em 2020, lá para julho, por aí. Ou seja, não tem 3 anos que isso existe, gente. É algo muito novo para a gente, para o tribunal, para os clientes também. Em setembro de 2020, eu comecei a estudar tudo o que tinha para estudar sobre audiências online. Algumas pouquíssimas chegavam naquela época para a gente fazer, porque ainda era pouco, né? Os próprios clientes faziam. Mas eu precisava entender como funcionava isso. Então, teve audiência que eu pedi para o cliente para fazer de graça, porque eu queria aprender. Imagina, eu estava lá 10 anos fazendo audiência presencial, já tinha feito milhares de audiências, sim, tá? Porque são mais de 10 anos, e aí do nada vira online. Eu pedi para fazer de graça mesmo. Não deu outra. Quando eu comecei a fazer de graça, eu soube na hora que daqui a uns meses os clientes não iam dar conta de fazer tudo, não. Não era só ligar a câmera e fazer audiência. O que eu vi foi um judiciário completamente despreparado, principalmente para quem trabalha com grandes demandas, muitos processos. E aí eu comecei a captar esse tipo de clientes. Nesse momento eu gravei aulas para os meus alunos no curso sobre audiências online, porque nenhum correspondente jurídico estava fazendo, nenhum. Os primeiros clientes começaram a chegar em outubro de 2020, audiências online, porque o judiciário já estava se adaptando a essa realidade e tinha milhares de audiências paradas. Estou contando tudo isso para você saber de uma coisa. Eu acho que a audiência online veio para ficar e isso é ótimo. Se você souber como vender essa ideia para os seus clientes, você vai fazer dinheiro sem sair de casa. Hoje, boa parte dos meus clientes terceirizou isso faz muito tempo. Minha equipe interna realiza e eu conto com 2 correspondentes que compõem a minha equipe. Um deles fatura uma média de 4.000, 4.500 no mês só com audiência online. Sentada no computador, em casa, fica perto da filha dela. Tem outros clientes também, não é exclusivo meu, não. Só comigo é uma média de R$4.000 todo mês. Audiência online é o filé da correspondência, tá? Não adianta você que está começando agora viajar achando que amanhã vai conseguir fazer 100 audiências online. Calma, filho, não sonha. Mas você precisa saber que seguindo o que eu vou ensinar aqui nessa semana, em poucos meses você vai ter essa oportunidade nas suas mãos. Existem muitos cuidados, né, que o correspondente precisa ter para realizar uma audiência online, mas isso tudo eu ensino lá dentro do meu treinamento do CAP, porque senão só essa aula aqui ia ficar 3 dias, não tem condição, tá? Então vamos seguir. Outra grande oportunidade que existe dentro da correspondência jurídica é a correspondência jurídica extrajudicial. Extrajudicial. Deixa eu explicar para você a diferença da correspondência extrajudicial que chega normalmente nas plataformas, né, com os clientes habituais. Pode chegar o seguinte para você: protocolo em prefeitura, pode chegar para retirar uma certidão em algum cartório, pode chegar uma cópia de inquérito em delegacia, ou seja, trabalhos pontuais extrajudiciais. E é isso que é correspondência extrajudicial, Fernanda? Isso é o trabalho normal de correspondente jurídica, tá? Ele pode se enquadrar em uma diligência, um protocolo, dentro da tradicional que a gente estudou agora há pouco. A extrajudicial foi um conceito que eu desenvolvi com outro professor, o Alain, formando profissionais para atender essas demandas e também demandas de média e alta complexidade, como, por exemplo, auxiliar na regularização de imóveis. E antes que você me pergunte, eu já vou falar, não precisa ser advogado em mais de 90% dos trabalhos. E assim como na correspondência tradicional, quando você precisar de OAB, você vai fazer parceria com algum advogado para te auxiliar. Então, meu amor, não é a mesma coisa. O correspondente jurídico extrajudicial não tem clientes somente escritórios de advocacia. Os clientes vão além do jurídico. Tem alguma empresa de engenharia onde você mora? Tem alguma imobiliária onde você mora? Tem alguma empresa de arquitetura aí na sua cidade? Se tiver, estes são os clientes do correspondente jurídico extrajudicial. Para te explicar, eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo aqui na minha vida. Eu construí há pouco tempo a minha casa no condomínio fechado.
Eu contratei para isso uma empresa de arquitetura e de engenharia que cuida de tudo pra gente. Bom, quando chegou a hora de apresentar a documentação no cartório, na prefeitura, no condomínio, os engenheiros falaram pra gente resolver. E se a gente não soubesse, eles poderiam indicar uma pessoa para realizar toda a documentação ali da gente. Obviamente que a gente contratou essa pessoa, né? Eu paguei R$350 para ela resolver tudo no cartório, na prefeitura, no condomínio. Ela resolveu toda a documentação em 3 horas. Então ela ganhou R$350 em 3 horas. E eu nem questionei o preço, porque eu não tinha a menor ideia de qual documento eu levaria para onde e nem queria saber. Se ela tivesse cobrado R$600, eu pagaria, tá? Porque eu realmente não tenho tempo para resolver essas coisas, para ficar numa fila de uma prefeitura. Mas o correspondente jurídico que trabalha com extrajudicial, ele entende sobre isso, ele tem esse tempo. E ó, essa pessoa que eu paguei nem era advogada, tá? Essa pessoa é uma correspondente jurídico extrajudicial. A pessoa que sabe o que e onde fazer os trâmites do começo, meio e fim, e não somente um protocolo. Ficou claro para você a diferença? Ah, Fernanda, mas eu nem sei como é que faz nada disso. Estuda. Ué, por acaso alguém nasce sabendo fazer isso? Por acaso tem essa aula lá na faculdade de Direito? Também não tem. Também não tem. Então você estuda. Eu tô te mostrando aqui a oportunidade de mercado. Agora, como que faz cada procedimento? Existem cursos por aí, tá? Eu vou até dizer para você como que você vai vender esse serviço. Depois você estuda para saber como é que faz, tá bom? Então, presta atenção agora na prospecção de clientes. Sim, eu vou entregar para você como você vai prospectar esse cliente. Ó, eu paguei no meu projeto de arquitetura, contei agora para você, alguma coisa em torno de R$12.000. Você concorda comigo que se ele tivesse cobrado R$12.500 e com esse acréscimo, eu ter um assistente para resolver toda a minha documentação, eu teria pago? Óbvio, né? Eu paguei 12, o que é 12.500? Bom, então você, meu amor, correspondente que resolver se profissionalizar no extrajudicial, vai falar isso para as empresas de engenharia. Eles não pagam nada para você trabalhar. Quem paga é o cliente final, colocando no preço do projeto e de quebra a empresa ainda ganha um diferencial, entendeu? E você acha que no ramo da construção civil é legal para trabalhar? Tem vários sites, joga no Google. É o ramo que mais cresceu nos últimos tempos. O que mais cresceu. Mas assim como na correspondência que estamos estudando nessa semana desse evento, treinamento gratuito, você também vai ter que saber como trabalhar, tá? Vamos escrever mais uma oportunidade, então. 4ª oportunidade. Assistente jurídico digital. Assistente jurídico digital, minha grande promessa para o futuro da correspondência. Deixa eu explicar o que é isso, tá? Eu fui assistente no 2º maior escritório de advocacia do Brasil, o Demarest, em 2011. Foi o meu último emprego CLT. Eu saí de lá para viver correspondente jurídica. O que eu fazia lá? Leitura de publicação, agendamento de prazo, controle de correspondentes. Eu verificava se o advogado estava fazendo lá o prazo, tal, ajustava tudo para o protocolo, lia e-mail, arrumava documentação nas pastas, fazia petição. Esse era o meu trabalho. Agora esse trabalho migrou para o digital. É um profissional da área jurídica que presta serviços para outros advogados. Meu palpite aqui é você prestar serviço para advogados pequenos, médios, tal. Bastam 3 clientes para você ganhar mais de R$4.000 por mês sem sair de casa. 3 clientes em um mar de 1 milhão de advogados. Será que você é capaz de conseguir? Pelo amor de Deus, né? Claro que dá, mas aqui precisa saber como fazer, como vai se profissionalizar, mais ou menos. Ó, vou dar um exemplo desses clientes. Eu me formei em 2010. Muitas amigas da faculdade decidiram seguir a carreira solo na advocacia, desde a época, né? Então, hoje, muitos anos depois, 13 anos depois, elas já começaram a colher os frutos, ganhando aí mais de 30 mil por mês. Mais de 10 anos, hein? Bom, hoje elas ganham bem, mas mesmo assim, elas não conseguem contratar alguém para cuidar das demandas administrativas. Elas têm outros advogados, outros estagiários, mas eles cuidam das questões processuais.
Eu cheguei e falei assim, viu, amiga, se tivesse um profissional formado aí, um bacharel, né, que lesse seus e-mails, organizasse sua agenda, fizesse o financeiro, fizesse petições que você designasse, fizesse gestão do escritório, tudo isso de forma freela, né, que a gente fala por aí. 2.000 por mês, sem contrato, sem CLT, PJ, você contrataria? Todas as amigas que eu falei na hora, onde que tá essa pessoa? Pode perguntar para qualquer advogado aí com 10 anos de advocacia se ele não contrataria essa pessoa. Dentro do assistente jurídico, existe até um braço que é a correspondência jurídica peticionante. Como o próprio nome indica, é um serviço terceirizado, prestado por um profissional da área jurídica, sem que esse componha a equipe do escritório ou da empresa que contratou. Os escritórios usam esse profissional para desafogar as demandas da advocacia ou do departamento jurídico da empresa. Um exemplo que acontece na minha prática do dia a dia, eu não sou advogada, eu sou bacharel, mas o Bruno, meu marido, ele é advogado. Mas ele não advoga. Tudo que a gente conquistou na nossa vida não foi a advocacia do Bruno, foi a correspondência jurídica. Mas existem alguns processos pessoais, nenhum deles o Bruno peticiona, nenhum. Eu repasso tudo para uma aluna do CAP, do meu treinamento, e ela peticiona. Eu entrego todos os documentos para ela, tudo, e ela toca as petições. Publicação chega para a gente lê e terceiriza a peça para ela. Então, escritórios de contenciosos de massa, por exemplo, né? Eu tenho uma aluna que recebe R$ 1.500 fixo para fazer petição da sua casa, sem vínculo com o escritório. Ela só tem que fazer as petições do escritório. Então, ela pode ter 2, 3 escritórios que pagam R$ 1.500 para ela e ela trabalha de casa. Escritórios pequenos também e escritórios de médio porte. É um excelente caminho para quem gosta de peticionar. O que eu quero te mostrar com essas modalidades aqui é a grande oportunidade que o seu diploma de direito lhe reserva. A grande oportunidade que a correspondência jurídica te reserva. Há 30 minutinhos atrás, eu tenho certeza que você estava aí, super perdido na sua profissão, sem saber o que fazer. E agora eu já te mostrei 4 áreas incríveis para você colocar em prática e começar a ganhar dinheiro e experiência com o seu diploma de direito. Agora, para deixar bem firme o conteúdo da aula de hoje, vamos voltar rapidinho aqui o que estudamos, tá? Primeiro, aprendemos a definição da correspondência jurídica. A definição de forma lucrativa, ampla, né? Aquela correspondência que vai trazer todas as oportunidades para começar a sua carreira na área jurídica, ter os seus próprios clientes, ter o seu próprio escritório antes mesmo da OAB. Eu te mostrei a minha definição, que é muito diferente do que o Google fala. E, portanto, aqui você está no caminho certo para aprender. Eu te ensinei também quem pode ser um correspondente jurídico, o que um estudante de direito pode fazer, o que um bacharel de direito pode fazer, o que um advogado pode fazer. Tudo isso por meio da correspondência jurídica. Depois eu contei parte da minha história, eu te contei que me demitiram, porque eu fui reprovada 3 vezes no exame da ordem. Te contei também o dia que eu decidi mudar o jogo, decidi fazer correspondência um negócio lucrativo, fui atrás para desenvolver a minha metodologia de trabalho. E eu desenvolvi essa metodologia capaz de fazer qualquer estudante, bacharel ou advogado ganhar dinheiro e prática jurídica com correspondência estratégica. Essa metodologia me tirou do lugar ali de bacharel triste, sem valor, sem reconhecimento, para uma empresária bem-sucedida que senta na mesa dos maiores escritórios de advocacia do Brasil para assinar grandes contratos. Te ajudei a refletir que, com certeza, esse evento é o seu dia do chega. Chega de se contentar com pouco, a ser pouco. Você pode ser muito maior, ter muito mais reconhecimento e muito mais experiência através da correspondência jurídica estratégica. Eu te ensinei também sobre o mercado da correspondência jurídica, com mais de 100.000 escritórios de advocacia no Brasil. E eu também te mostrei mais oportunidades, as 4 grandes oportunidades para você começar a trabalhar hoje. Lembra? Todas elas? A correspondência tradicional, extrajudicial, audiências online e o trabalho de peticionamento e assistente jurídico remoto. E só com essas oportunidades, meu amor, já deu para você perceber que é muito mais fácil começar na correspondência jurídica hoje mesmo do que ficar distribuindo currículo por aí e aguardar passar numa entrevista, né? Você faz o seu caminho, você desenha a sua estratégia. Eu quero que você saia da aula de hoje com esses 4 conteúdos aqui colados na sua cabeça, porque na aula de amanhã eu vou ensinar como você vai começar a dar os primeiros passos aí na correspondência jurídica.
uma aula depois da outra e tudo faz sentido. O objetivo é te entregar uma melhor alternativa para começar a sua carreira dentro do direito. Com a correspondência jurídica, você vai viver do diploma de direito enquanto ainda não vive o seu sonho da advocacia. Então agora, você precisa saber o seguinte, para começar, anota aí no seu resumo, tá? Você vai precisar. Quais clientes você pode atender na correspondência jurídica? Você precisa entender todos eles. Qual a forma mais rentável do mundo para trabalhar com correspondência jurídica e como estar em 10 lugares ao mesmo tempo e vencer a barreira do tempo, conseguindo triplicar o seu faturamento? Mas isso você vai saber amanhã, às 20 horas, na nossa segunda aula do evento. Segura a emoção que esse curso gratuito aqui é de 4 aulas, meus senhores. A cada dia que passar aqui, eu te ensino um pedaço da minha metodologia, combinado? Agora, foca aqui que eu vou te explicar como vai funcionar a lista de presença para você concorrer a um Pix de R$500 na aula 4, a aula mais importante do evento. Equipe, coloca o QR Code aí na tela para mim, por favor, da nossa lista de presença. Nesse QR Code vai te levar para uma lista, tá? Você vai assinar essa lista de presença para poder resgatar todos os prêmios da aula de hoje. E os prêmios são o seguinte: parte da senha para concorrer a um Pix de R$500 na aula 4, o passo a passo da diligência de virtualização dos autos, o checklist de como vender o seu primeiro projeto na correspondência jurídica extrajudicial. Muito legal, né? Eu vou pedir para minha equipe colocar agora na tela um vídeo explicando como preencher a lista de presença e pegar todos os prêmios da aula de hoje. Olá, tudo bem? Maria Fernanda aqui. E nesse vídeo eu vou te explicar como que você vai preencher a nossa lista de comparecimento. Nesse exemplo aqui que você está vendo, é a lista de comparecimento da aula 1, só que cada aula nós teremos a própria lista de comparecimento. E o que é importante você saber? Você respondendo a lista de comparecimento, você vai liberar, e eu vou te mostrar como você vai fazer isso, as partes da frase secreta para você poder concorrer ao sorteio de Pix, lá na nossa última aula. Beleza? Então eu vou te explicar aqui como responder a lista de comparecimento. A regra vai ser a mesma para todas as aulas, beleza? Primeira parte, você vai colocar aqui o seu e-mail, o mesmo e-mail que você participou do nosso evento, tá? Nome completo, qual o seu WhatsApp, qual o seu Instagram. Então você vai colocar, ai Fernanda, mas eu não tenho Instagram. Para você concorrer ao Pix no valor de R$500, precisa ter um Instagram, meu amor. Então se você não tem ainda, faz agora, pelo menos para poder concorrer a esse Pix. Aliás, é uma das coisas muito importantes para você começar a trabalhar, tá? Você fazer parte aí de uma rede social. Não tem Instagram, Fernanda? Precisa fazer o Instagram, senão você não vai conseguir concorrer ao sorteio do Pix. E como você vai preencher? Vai colocar link aqui? Não, você só vai colocar o arroba. Eu até coloquei o meu exemplo aqui, ó. @mariafernanda.torran. É assim que você vai colocar o seu Instagram aqui, tá bom? Você vai digitar arroba e vai colocar ele para. Você está comprometido em assistir as 4 aulas do curso gratuito? Aí você que vai responder, sim ou não. Na nossa primeira aula, você entendeu as 4 grandes oportunidades que a correspondência jurídica pode proporcionar? Sim ou não? Você quer viver do seu diploma de direito? Sim ou não? Pronto, depois que você responder todas as perguntas, você vai apertar o botão enviar. Lembrando, todas as perguntas são obrigatórias. Você não consegue apertar o botão enviar se você não tiver respondido todas as perguntas. Pronto, apertando o botão enviar, você vai ser direcionado para esta página aqui, onde vai ter a primeira parte da senha na aula 1, a segunda parte da senha na aula 2, a terceira parte da senha na aula 3. E logo aqui embaixo você vai ver um link que vai liberar para você todos os presentes referentes a essa aula. Por exemplo, na nossa aula 1, você acaba de liberar o presente. Checklist de fechamento da primeira diligência na correspondência jurídica extrajudicial, as regras do sorteio do Pix. Eu não vou explicar aqui nesse vídeo, mas eu coloquei para você um PDF com todas as regras do sorteio, tá? E também o checklist do processo de virtualização dos autos. Coloquei para você também esses 3 arquivos, assinando a lista de presença. Lembrando aqui, não adianta você assistir a aula 1 e não assistir a aula 2, não assistir a aula 3 e principalmente a aula 4, né?
É igual uma série da Netflix. Se você não assistir tudo, não vai entender o contexto e vai perder todo o conhecimento que hoje está gratuito aqui para você. Agora sim, eu quero conhecer você. Porque, assim, você tá me vendo aí, né, tudo, mas eu não sei quem é você. Lá no meu feed, agora, tem uma foto que eu tô com essa roupa aqui, e eu quero que você vá lá agora, coloca aí meu Instagram na tela para quem ainda não me segue, já aproveita e me segue também, e escreve o que você mais amou na aula de hoje. Eu vou responder pessoalmente os comentários. Pode ser? Posso contar com você? Eu vou colocar aqui uma meta de 100 comentários. Se no post da aula de hoje a gente bater a meta de 100 comentários, eu vou pedir para minha equipe liberar o resumo da aula de hoje nos grupos de WhatsApp do evento. Fechou? Aí você guarda o resumo com carinho aí para você, o resumo com as minhas anotações, tá? Você quer? Então corre lá e deixa o seu comentário. Até amanhã, pessoal, na nossa segunda aula do treinamento gratuito. Um beijo. Eu não tinha mais esperança de trabalhar com direito. E quando alguém falava nas 3 letrinhas na minha frente, eu ficava triste. Quando um colega dizia que passava na OAB, eu ficava feliz por ele e frustrado por mim. O que é que aconteceu? De repente eu tô lá na loja, eu abri uma loja na Zona Norte aqui da capital, e uma loja de ferragens, tudo a ver, né, com direito. Aí tô lá na loja, um movimento péssimo. E quando eu abro o YouTube, eu vi uma doida lá, me enchendo de esperança de que eu podia viver do meu diploma. Antes de você ver meu vídeo lá no YouTube, você conhecia correspondência jurídica? Você tinha ouvido falar disso aí na faculdade? Não, nunca ouvi falar nisso na faculdade, nunca. Assisti a semana da correspondência jurídica, eu fiquei super empolgado. Eu disse, cara, tem jeito. Eu confesso, eu não estava em condição de pagar. Preparei o cartão da minha mãe, que eu pedi emprestado. Quando você falou que soltou o link, eu fiz a matrícula. Fiquei muito feliz. Eu comecei a assistir, na medida que você ia orientando lá, eu ia fazendo. Eu comecei a fechar os negócios. E eu vi assim, cara, isso funciona. Ela tá ajudando a vida das pessoas. Eu cumpri fielmente tudo que você ensina. Decidi, junto com a minha esposa, fechar a loja, porque eu não consigo mais. A correspondência jurídica tomou conta de tudo. Hoje, eu estou pagando o curso com a correspondência jurídica. Todos os dias eu tenho diligências para fazer. O que o CAP tem feito na minha vida é o seguinte: renovou minhas esperanças, tem me dado um novo sentido profissional. Essa alegria contaminou a minha família. Minha mãe hoje já fala com orgulho do meu trabalho. Isso dentro da minha casa já refletiu. O clima é outro. Só tem um mês que eu estou fazendo correspondência jurídica. Só tem um mês que eu comecei o CAP. Eu já paguei o curso, entendeu? Então, assim, o CAP é a Bíblia do correspondente. Não tem outro nome. A meta era pagar a faculdade com correspondência, agora a gente tem outra meta. Já paga a faculdade com a correspondência? Olha, eu tô tentando pagar um semestre por mês. Um semestre? Arrasou, cara! Rafael faz parte, então, da primeira turma que eu abri o ano passado com os fóruns fechados. Uma das pessoas que acreditou, né, na correspondência jurídica. Como que você me conheceu? Olha, eu conheci pelas redes sociais, né? De alguma forma, esses algoritmos trouxeram o meu perfil para mim e era o que eu estava procurando. Era a oportunidade de atuar ainda na faculdade. Que ano da faculdade você tá? Estava no 5º quando conheci, agora estou indo pro 2º. Eu tinha medo de, quando me formar, ter que aprender o caminho do fórum. Então, eu já quis ir correndo atrás desde já. Você estava fazendo estágio? Não, o estágio ele não remunera tão bem e te traz um compromisso ali diário, você tem que encaixar na agenda. Não era meu momento, CAP, ele se adapta melhor, já aprendi muita coisa lá. Um contrato de um cliente que você tenha fechado? Olha, eu tenho clientes surpreendentes, né? Prospectei alguns departamentos jurídicos, fechei com um desses departamentos jurídicos e na primeira semana de atuação com eles, eu já tinha o equivalente ao CAP.
Mas eu recomendo para todo mundo não esperar se formar para fazer o básico, né, para tentar aprender. E recomendo muito o curso, porque ele é profissionalizante. Eu saí do zero. Um pouco antes de conhecer teu perfil, eu não sabia nem que era possível. Então eu recomendo muito. Ele, cada um no seu tempo, né, cada um sabe a realidade, mas ele se paga com certeza. Chegou na hora da OAB, bomba na primeira prova, bomba na segunda prova. Consegui, depois de muito esforço, depois de tentar vários métodos, passar na terceira prova. Aí vamos pro mercado, né? Ceia no mercado, tentar emprego, tentar abrir escritório, insucesso. Aí a Aline engravidou, veio o chamado da responsabilidade de preparar para receber um bebê, etc. Então, assim, eu comecei a migrar para outros mercados. Abandonei totalmente o direito. Depois de penar, prestar 3 vezes a prova, passar, conseguir lá ali a carteira, advogado, aí bate a frustração. Pendurou a carteira. Pendurou a carteira, exatamente. Até que, a ficar vendo no Instagram, apareceu você, né? E eu comecei a assistir. E quando eu virei o ano de 2021, eu resolvi que eu ia investir no curso, que eu quero voltar pro direito. A Karina me deu todo o suporte, foi a solução da minha retorno pro direito, né? Eu pude largar esse trabalho esporádico, eu não tinha muita perspectiva. E hoje existe toda uma rotina financeira que a gente tem, que a gente conseguiu usar o método de fidelizar e criar e se inserir no mercado. Em quanto tempo você já teve um retorno, assim? O faturamento do mês de março, a gente já estava batendo 6 mil reais. Primeiro mês, ou seja, o que a gente realizou em fevereiro, que a gente recebeu em março, já fez 6 mil reais. Então, pra gente foi tipo, nossa. Esse um ano de correspondência jurídica, o que mudou na vida de vocês? O que mudou foi que a ideia era ter um trabalho complementar e hoje a gente faz planos de expansão da empresa, do escritório. A gente mora num lugar muito melhor, conseguimos comprar um carro, conseguimos colocar nossa filha numa boa escola, a gente ajuda a família. Eu consegui um cliente muito bom, mandou algumas diligências de valor um pouco mais alto e eu paguei o curso 15 dias. Vocês imaginavam que tudo isso ia acontecer? Nunca. Jamais a gente imaginou que poderia chegar onde nós chegamos.